Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do Bifes Podcast. Como sempre, vocês sabem, por aqui, se vocês querem ser os primeiros... Precisam ser rápidos, como é que vocês estão, meus bens? Tá todo mundo sobrevivendo off-season. Olha, eu acho que se os pilotos estão sobrevivendo, a gente tá muito mais do que eles, né? Ah, e ainda bem, né? Era só o que me faltava. Mas assim, olha, vocês podem estar pensando, Giovana, o que é que vocês vão inventar de falar de Fórmula 1 no meio da off-season? Gente, tem um monte de coisa acontecendo. E não precisa nem inventar. Não! Bom, nesse episódio, obviamente, a gente vai trazer as atualizações do que eles já estão fazendo nas férias, mas à luz de um contexto muito importante, que é o campeonato de pilotos. Perfeitamente, porque vocês vão ver aqui a nossa interpretação, todo o nosso joguete, assim, né? Não, vocês semântico. Não perdem por esperar as conexões jamais antes vistas que as irmãs do Bifest fizeram no episódio de hoje. Porque uma coisa é verdade. Tudo o que eles estão fazendo nas férias tem uma explicação do campeonato. Que medo! E quando eu digo tudo. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente deveria contextualizar todo mundo sobre o que nos deu a ideia pra fazer a roupagem desse episódio desse jeito, né? Sim. Porque a Fórmula 1 basicamente publicou um artigo sobre as 5 coisas que mais definiram essa primeira metade do campeonato. E quando eu olhei pra isso, eu bati o olho e pensei, ai, gente, meio que estão sem assunto, meio que não estão sabendo o que falar. Ai, meio chato. Só que, basicamente, eles fizeram uma análise não só muito interessante, como explica várias coisas que estão acontecendo nessas férias, e eu tô falando do Kimi Antonelli fazendo embaixadinha, sim. Bom, porque a primeira coisa que a Fórmula 1 diz que foi um grande aprendizado, foi uma coisa muito legal de se observar nessa primeira metade do campeonato, foi o quanto o Kimi Antonelli foi um piloto que não se deixou abalar pelas oscilações da sua primeira temporada de Fórmula 1. Exato, porque a primeira temporada do Kimi, lembrando que ele era rookie ano passado, teve seus altos e baixos. Um carro pouquíssimo ajustado. Exato, e teve os seus altos e baixos, e veja... Ele ainda assim conseguiu mostrar uma boa performance no ano passado? Conseguiu, com certeza. Sim. Mas esse ano, ele deu um salto muito grande. Exatamente. E, veja, tem uma questão do carro, óbvio, tem todos os componentes que a gente já conversou ao longo de toda a primeira parte dessa temporada, mas tem um detalhe muito significativo que eles trazem, e eu concordo plenamente, que é de como isso se refletiu na escolha dos descansos do Kimi esse ano. Perfeito. Olha, longe de mim dizer que funcionário tem que ficar atendendo o chefe na época das férias. Inclusive, meio chato funcionário que é muito bom moço, muito, né, amiguinho do chefe. Ninguém gosta. Mas o Kimi decidiu passar o summer break, pelo menos um pedacinho, do lado do Toto. Eu ouso dizer que o Kimi tá fazendo um pouquinho de tudo nesse summer break. Eu acho que talvez ele seja, assim, um ponto neutro pra gente comparar com o summer break dos outros. Porque o Kimi, ele tava no iate do chefe, ele também foi pra balada, ele também foi babá de criança, ele tomou lanche no iate. Mas ele fez uma coisa muito interessante. O quê? Ele foi pra uma pista de kart na Sardenha. Foi. E eu tenho que dizer pra vocês que eu achei esse combo das férias dele um combo meio... cheirinho de campeão mundial. Poucas vezes vocês vão voltar a me ouvir falar isso. Porque, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente pode fazer várias interpretações, né? Sim. Eu acho que, sim, o campeão mundial, ele pode ser essa figura que não liga pra nada e que ele passa o summer break inteiro em festa e aí, então, ele é, tipo, o mais e ele não liga pra nada. Lando Norris. Ele pode ser também o do passo certo, que passa o tempo inteiro focado, 24 horas de simulador e tá ali, mindset de campeão. Imagino que Oscar Piastri. Chegaremos lá, não é bem assim a história. E também pode ser o cara que faz o social com o chefe, ele faz aquele summer break de PR, sabe? Tudo que acontece, ele tá meio ali no meio. Eu tô achando muito engraçado esse summer break de PR do Kimi, sinceramente. Porque ele foi assim, ó. Aí ele foi pra uma festa, mas ele foi pra uma festa tranquila, entendeu? Sim. Aí ele foi... Tadinho, ele não sabia nem se comportar atrás da cabine do DJ, né? Ele foi visto no iate, mas era o iate do chefe. Ele tava ali comendo o quê? Um cacetinho, gente. Aqui... Não fala isso, que o pessoal que não é do Rio Grande do Sul vai ficar achando que a gente tá falando de outra coisa. Pão francês, pão d'água, pão de sal. Aqui no Rio Grande do Sul se chama cacetinho. E o Kimi tava com um na mão, sabe? Tava fazendo embaixadinha Isso. com o menino Jack. Sim, e com o primo Wolf ali também. Exato. E eu assim, não sei, o pessoal do Twitter tava falando que era primo. Aí tá bom, primo. Eu só tenho um detalhe pra falar sobre isso. Oi. O Kimi, ele simplesmente emulou as férias do Toto. Porque a única coisa que o Toto não fez foi andar de kart, mas ele colocou o Jack pra fazer. Sim, o Toto, ele esteve numa competição de kart, né? Aliás, acho que a gente deveria, inclusive, aproveitar que a gente tá falando do Kimi no kart. Não, falando em kart, o filho do Toto Wolff competiu no kart nesse final de semana. Ele ganhou, foi a segunda vitória dele dessa temporada. O Toto tava lá, né? Eu tenho muitos destaques. Simplesmente o Toto era a celebridade do evento. Ele tirou várias fotos com um chapéu horrível.
Ele deu as entrevistas pós-corrida junto com o Jack. Isso. Ele acompanhou a criança nas entrevistas pós-corrida. Aí achei já meio que se passou, assim. Tinha que deixar o menino dar as entrevistas, né? De treinamento de piloto. Desde que o menino, o Jack, falou que o piloto favorito dele era o Fernando Alonso, o Toto, ele decidiu que ele tinha que acompanhar mais de perto. O que eu mais gostei dessa função do Jack falando que o piloto favorito dele é o Alonso foi que depois o pessoal lá foi entrevistar o Toto numa corrida, acho que foi em Mônaco, inclusive. E o Toto falou que o Alonso não é mais o piloto favorito do Jack, porque o Jack não tinha sido brifado por ele antes daquela entrevista. Ele não esconde a manipulação do resultado, entendeu? Isso, que agora o piloto favorito dele era o Jorge, porque o Jorge tinha conseguido as assinaturas dos pilotos. Lembra aquele nas cartinhas, sim. Eu já acho um grande marco que não seja o Kimi, né, o favorito. Mas, assim, pra mim, o auge, além do Toto ter sido a celebridade do campeonato, é a abertura, sabe assim? A abertura da Fórmula 1. O campeonato de kart também tem a abertura. É simplesmente icônico. Porque isso não é uma coisa que sempre aconteceu, obviamente. Óbvio. Mas se voltar nos rookies, assim, tipo assim, a Arvid Lindblad tem altos clipes dele. Ele já gravava a abertura no kart. Ele já é dessa época mais jovem. Sim, de fazer ali o social media, né? Sim, mas eu achei muito bom. Simplesmente porque o Toto, ele brifou todo mundo, entendeu? Sim. Ele brifou o Jack, que ele tinha que mais ou menos, pelo menos, escolher um piloto da Mercedes, entendeu? Ele brifou o Kimi, como é que tinha que ser as férias. Eu não sei se ele brifou o Jorge das férias, mas que ele tá bem quieto, né, no geral. O Jorge ele subiu o publi hoje, né? Mas eu vi. O Kimi também. Aquelas fotos. Dos relógios, né? Quem deu a ideia daquela pose do Kimi atirado no chão? Aquilo ali é brifado, tô falando pra ti. São as férias do PR. Eu não tô sabendo muito bem lidar com aquilo, tá? Mas um último destaque pra essa entrevista ali do Jack Wolf com o pai dele depois da corrida foi que a entrevistadora muito sagazmente perguntou quem é que coloca mais pressão no Jack, se é a mãe ou o pai dele. E o Jack deu uma resposta de PR que eu olhei e pensei, nossa, agora eu tô brifando essa criança. Porque até agora tu não tava convencida de que ele fazia isso. Não, claramente, até o momento do Fernando Alonso, ele não tinha brifado, né? Mas perguntaram quem é que põe mais pressão. Aí ele falou que, em geral, é o pai dele, mas que naquele dia em específico tinha sido a mãe dele. Né? Não sei o contexto dessa resposta. Imagina, a criança acordou sem vontade de correr. Uma vibe meio assim, vai correr sim. Vai correr, nessa idade o Max já corria. Ai, será que rola dessas? Sabe? Olha, aí tu quer ficar forte igual ao Jorge? Então o Jorge comeria esse café da manhã. Aquela coisa. Nossa, eu totalmente faria isso. Não quer tomar banho? A Taylor Swift tomou banho hoje. Sabe essas coisas assim? Que fala pra criança pra convencer. Eu acho que é uma vibe meio assim. Agora, voltando, vamos. Por que a gente começou a falar do Jack? Porque a gente tá falando do Kimi Antonelli no Dutch Kart, na Sardenha. É verdade. E o Kimi, inclusive... Quebrou o recorde do like, né? Ai, gente, o Kimi, ele é assim... Vamos aceitar. Quebrador de recordes. Ele quebrou o recorde que era do leque. E assim, mas ele quebrou, tipo, bastante. Eu não sabia a margem. Sabia que eu tinha quebrado. Eu não anotei a margem, mas eu entrei lá no... Eu até anotei aqui o nome do lugarzinho que Pista dei Campioni. Olha só. Lá na Sardenha. Pois é, né? Faz sentido, né? Tu que tá dizendo que são as férias do campeão. Sim, mas pique assim de vários segundos que ele quebrou. Se bem que o like já tinha corrido lá também, né? Aí vou ser cancelada pelas Leclerc. Ai, não. Por favor. Por favor. Mas uma coisa que eu gostei do Kimi nessa semana foi que a gente tá fazendo brincadeira, né? Sobre o summer break dele e tudo mais. Mas eu acho que isso quer dizer que ele tá muito relax, sabe? Ele tá muito de boas. Porque ele, inclusive, deu umas aspas muito interessantes pro patrocinador. Desmentindo umas certas coisinhas que, basicamente, o Kimi Antonelli falou que antes do Lewis anunciar que ia pra Ferrari, ele já sabia que ele ia pra Mercedes. Tá, mas assim, veja, aí eu queria saber a tua opinião e a opinião de vocês, por favor, comentem. Eu gostaria de saber se vocês acham que o Kimi, ele desmentiu essa história ou ele simplesmente confirmou o que todo mundo já imaginava que tinha acontecido mesmo nos bastidores. Não, é porque assim, no momento que a Mercedes não renovou o Lewis pra um contrato de mais anos do que eles fizeram, eles já deixaram a porta aberta pro Lewis sair da Mercedes. Exatamente. E isso já era uma coisa que todo mundo meio que concordava. Mas eu acho que o Kimi desmentiu sim, porque naquele documentário do WhatsApp, eles fizeram toda a historinha bonitinha. Meu Deus, eu tinha esquecido disso. O Kimi foi no patrocinador e desmentiu o outro. Nossa, uma ligação, tipo assim, ai, Kimi, você vai correr conosco. Toto mandou um zap, ele e o Bono. Sim, foi uma
chamada de WhatsApp no documentário do Nossa, WhatsApp. E nessas aspas do Kimi, ele fala assim, olha, era 2024, eu tava com um carro de Fórmula 3, tava em Silverstone, aprendendo a andar em Silverstone. É porque basicamente o Kimi pulou a Fórmula 3, né? Isso, e ele tava aprendendo a andar na pista porque ele ia começar a temporada de Fórmula 2. E daí, num dia desses que ele tava lá, a temporada de Fórmula 2 não tinha começado ainda, e segundo ele fez questão de dizer que o Hamilton não tinha sido anunciado na Ferrari ainda. Sim, isso não é a gente fazendo cálculo de data, não, o Kimi falou isso. E aí, simplesmente, ele tava num dia desses de teste e avisaram pra ele que o Toto tava lá e lá na salinha dele era pro Kimi ir, tipo, a moça do SOI, entendeu? Da escola. E o Kimi fala, eu entrei na salinha e tava o Toto e tava a moça do PR, que ele dá o nome. Eu esqueci Rosa. Isso. Tem vídeo no Instagram, tipo, da última semana dele dando um abraço na Rosa. Ou o George, não sei. E nesse documentário eles falaram que era o Bono, né? O Bono tava junto na reunião. E o Bono, ó. Não, a reunião por WhatsApp, né? Que aí, inclusive, tinha a equipe de câmeras no apartamento do Kimi estendendo a ligação, né? Isso, o Kimi reagindo. Oh my God, so creamy. Oh my gosh, so creamy. Oh my God, so creamy. Ai, aquele homem pai do Kimi se emociona. Ai, aquele homem, olha, aqui ó, do Yas, aquele homem. Eu vou dizer pra vocês, não, já vão começar a vir umas histórias. Ele gostou do que o George deu os parabéns. Claro, né? Bom, mas aí, enfim, o Kimi contou que o Toto falou, olha, o Lewis tá indo pra Ferrari e eu quero te colocar lá quando ele sair. Tu vai estar pronto pra quando eu quiser fazer isso? E o Kimi respondeu, meio que vou ter que estar pronto, O Kimi falou, tipo assim, meu filho, nasci pronto. Não, ele não falou, ele falou, vou estar pronto quando chegar lá. Porque é isso aí, bom garoto. E aí fica aí, né, gente? A gente olha e pensa, não, bom ganhar Fórmula 2, olha, ganhou Fórmula 2, Fórmula 3, né? O Kimi não tinha nem começado a Fórmula 2, não tinha feito Fórmula 3. E o Kimi mesmo falou, tipo, eu ainda tinha que me provar na Fórmula 2, ele já tava me falando o negócio. Aham. Então, e ele falou assim, eu dei graças a Deus quando começaram a me colocar em treino livre, coitado, mal sabia o que ia acontecer com ele nos treinos, né? O primeiro treino livre. Imagina o desespero. Putz. De precisar saber andar naquele carro, andar naquelas coisas. Imagina, gente. Não é simples. Enfim, mas eu achei bem interessante, tá? E isso saiu essa semana. Enfim, eu não sei porque o Kimi resolveu falar sobre isso agora. Porque pode abrir dar um assunto pra gente comentar, porque eu achei que isso também reflete o quanto o Kimi tá de boa, sabe? Ele não me parece uma pessoa super preocupada, super tensa. Ele faz de tudo um pouquinho, também uma coisa mais assim... É que sabe o que parece pra mim? Parece que ele tem um comportamento muito compatível com a idade. Sim. E parece que ele é daquele jeito. Sabe quando a gente olha pro Lando e tu vê, tipo assim, gente, o Lando, ele é assim. Sim. Tu olha pro Max e pensa assim, gente, o Max, ele é assim. Aham. Eu acho que o Kimi tem esse componente também, sabe? Sim, ele não aparenta se portar de uma forma que ele não é, ele né? não é, exato. O Lewis também tem essa coisa que tu olha, tipo, é o jeito dele, ele é dessa forma, aí. Sabe? E eu acho que o Kimi tem isso é muito importante, especialmente porque ele é muito jovem. Sim, sabe? Claro. Todos eles são jovens, óbvio, né? Tirando Perfeito. o Fernando Alonso. Todos os outros são. Mas, assim, sabe? Bem ou mal, ele tem 19 anos. Sim, perfeito. Tipo, é até meio estranho um menino, homem, de 19 anos, e a gente tá tipo, nossa, maduro, né, gente? Legal, tá andando bem. Mas, tipo, olha só, a gente colocou eles aqui, fazia tempo que olha a dupla essa não duplinha, aparecia. gente. Sim. Eu achei isso muito bom, porque eu concordo que esse é o principal ponto que a Fórmula 1 listou lá. E o segundo ponto eu também considero que é uma coisa muito importante. Pra mim, o segundo ponto é o mais legal de todos. E é uma coisa que a gente deve dar a devida importância, eu acho. Porque é muito fácil a gente ignorar, pensar, tá, tudo bem, ganhou uma corrida, é isso aí, acontece, na hora dessas ganha outra. Mas é a questão do salto que o Lewis Hamilton deu. E eu gostei muito da forma como eles traduziram isso, que foi o Lewis Hamilton ter se mostrado competitivo novamente na Ferrari. Perfeito. Porque, pra mim, essa é a tradução, assim... literal do que aconteceu com o Lewis, que teve uma temporada de se esquecer no ano passado. Ele tava ali realizando o sonho de piloto dele, de um dia pilotar pela Ferrari, que dizem, todos os pilotos têm esse sonho, será? E eu acho muito legal ver como uma carreira longeva e muito vitoriosa sempre está à prova nas críticas. Sim. E sempre as pessoas estarão prontas pra contestar a qualidade daquela pessoa e os méritos daquela pessoa. E como é legal ver essa volta por cima, sabe? Sim, tipo perfeito. Assim, o Hamilton, ele pode ser campeão mundial esse ano.
Não, e assim, eu acho muito legal, porque eles pintaram ele também como uma figura renovada na Ferrari. Perfeito. E como alguém que tenha reacendido essa esperança de um campeão de vermelho. Perfeito. E pra mim é uma questão que muitas vezes é muito fácil também da gente ter um pé atrás e talvez interpretar isso como talvez uma hype da mídia inglesa. Sim. De qualquer coisinha. Ai, nossa, quem sabe vamos ser campeões de novo, enfim. Mas eu realmente acho que o Hamilton, ele tá bem diferente nesse ano. Sim. E eu acho que a gente não pode ignorar a diferença de pontos dele pro Kimi. Obviamente, se a gente for comparar as duas campanhas, o Kimi tem tido uma campanha bem mais dominante que a do Lewis. Perfeito. Mas a real é que a diferença de pontos que ele tem em relação ao Kimi é tipo uns 50 pontos, eu acho. Sim. É uma coisa não só perfeitamente superável, como, por exemplo, e no ano passado a gente viu o Max superar uma diferença de 100 pontos em relação ao líder, chegando na última corrida ele ainda poderia ser campeão mundial, sabe? Perfeito. E eu acho que tem um detalhe sobre o Lewis que talvez a gente esteja tendo a oportunidade de ver, e talvez a gente não tenha oportunidade de ver outros pilotos fazendo isso, e isso não quer dizer que eles não façam. Sim. Mas assim, o Lewis, ele tá fazendo questão de mostrar os treinamentos, sabe? Quais são as imagens que a gente tem do Lewis nas férias? Dele correndo, ele e a Ângela, a coitada da Ângela lá, Sim. sabe? Junto com ele. E não temos imagens, mas a gente tem a informação de que ele adotou um cachorrinho, né? Tá, não. Para aí. Então tá. Coisas que eu gostaria de saber. Lewis Hamilton adotou um cachorro? Comprou um cachorro? Deu um cachorro de presente pra Kim? Olha, eu comprei a história de que o cachorro é pra ele, especialmente porque o nome do cachorro é Halo. E o Lewis, ele tem essa coisa de gostar de dar nomes de coisas da Fórmula 1 pros seus pets, né? Sim, lembrando que Roscoe era uma homenagem pro Nico Rosberg, né, gente? Exatamente, ele pegou a primeira sílaba do sobrenome e a segunda sílaba do nome do colega, ex-melhor amigo, rival, Nico Rosberg, e ficou Nico Rosberg, Roscoe. Enfim, ele fez esse trocadilho, né? Sim. E agora a Halo, a gente tem esse dispositivo de segurança da Fórmula 1. Muito criticado por Lewis Hamilton no momento de sua adesão nos carros. Mas eu acho que agora o pessoal já entendeu um pouquinho a importância. E assim, olha, Sim. o Halo, inclusive, chegou muito depois que o Nico Rosberg tinha ido embora. Sim. Então, eu acho que assim, não tem nenhum elemento do Nico, mais ou menos, porque é um Golden Retriever, né? Então, assim, o cachorro, ele tem esse aspecto alourado, que é uma marca registrada do Nico, né? Daí tu achou que era por isso? Acho que às vezes a gente pode fazer uma conexão, assim, sabe? Sei. Às vezes ele cria um cachorro loiro, sabe? Sim, mas fato é que a informação que a gente tem é que o canil de onde veio o cachorro Halo Sim, fez um post no Instagram. Fez um post falando, @Lewis Hamilton, toque, o filho é teu, tá aqui que tu me pediu, tô te entregando. Exatamente. E depois disso... O cachorro tá até de capacete na foto. Tá de capacete. E depois disso, muitas imagens de Kim Kardashian abraçada. Os filhos da Kim também já apareceram com o cachorro. Eu vi o pessoal comentando que o filho da Kim tava abraçado no cachorro. Eu vi que ela postou um dump com uma foto dela com o bichinho no colo. Eu vou te dizer, tá? É muito coisa do padrasto que tá querendo fazer uma média com os enteados, chegar e tipo assim, o fulaninho queria muito um Golden. Deixa pra mim. Mas eu sou meio contra da pet de presente, eu não sei. Eu também sou contra. Mas a Kim gostou, né? A Kim gostou do bicho. Exato. De repente ela já tava combinando, já tava meio organizada, que eles queriam mais um cachorrinho. Às vezes ela foi brifada pelo Lewis da escola Total Wolf de brifar as pessoas, né? Olha ali, ó. Tudo conectado, malhação. Aí depois a Fórmula 1 começou a dar umas enchidas de linguiça, né, gente? Já falei pra vocês. Não foi pra vocês. O enchida de linguiça a gente teve que falar pros pilotos da WEC. Mas a gente já falou enchida de linguiça aqui também. Meu Deus, coitados, a gente teve que explicar pra eles o que era em português. Feel the sausage. É tipo isso, né? Coitado, mas eles gostaram. Eles gostaram. Bom, mas enfim, aí agora a Fórmula 1 começou também a puxar a brasa pro assado dela, encher linguiça, né? Já deu pra pegar isso aí. O ponto 3 que eles trouxeram, que foi uma coisa relevante, obviamente, né? Mas que foi a questão do desenvolvimento dos carros, né? Do quanto as equipes teriam mais vantagens ou menos vantagens a partir do seu brilhantismo no desenvolvimento e tal. Mas eles trouxeram um ponto que eu achei interessante, sem a gente considerar Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, que são as equipes que estão lá na frente, que obviamente vão receber mais atenção mesmo, mas eles trouxeram um aspecto muito interessante sobre a Haas, especialmente sobre a Haas em relação ao Ali Berman, que, sei lá, eu acho que às vezes passa meio despercebido, porque eles não estão tendo uma temporada excelente, como a gente imaginou que poderia ser, Sim. sabe? E eles falam assim, que a perspectiva da Haas era que no ano passado o Ali Berman teria o carro do ano passado e que então era um ano de adaptação e tudo bem, se fosse bem, melhor ainda. E que esse ano, o ano de 2026, era o ano do Ali Berman brilhar na Haas. Sim. Porque, entre aspas, a partir do ano que vem, a Haas já tem aquele contrato de cavalheiros de que deveria deixar o piloto disponível caso a Ferrari precisasse. Só que, infelizmente, não foi o cenário que a gente viu na Haas esse ano, pelo menos até agora.
Sim, mesmo que o Oli esteja à frente, né, no campeonato do seu colega Esteban Ocon. Sim. Eu acho muito interessante isso da gente observar as equipes e os carros como personagens também, especialmente num ano de troca de regulamento. Perfeito. Em que essa questão do desenvolvimento é um enredo completo. Porque assim, se a gente pega um fim de campeonato em que a gente pode presumir que as equipes mais lá da frente, pelo menos, já entenderam um pouquinho qual que é a magia dos carros, o que tem que fazer pra dar certo, a gente consegue protagonizar um pouco mais o piloto. Nesse momento de troca de regulamento, tá todo mundo tentando se virar. E eu achei muito curioso que o Berman deu uma entrevista pra Fórmula 1 falando que não vai esperar a Ferrari eternamente telefonar pra ele. Que eu sempre concordo com essa postura, porque a gente não deve esperar eternamente pela ligação de ninguém, né, gente? É verdade. Fica aí a minha lição pra vida de todo mundo. O Oli, ele foi um pouquinho mais diplomático do que isso. Ai, que bom, né, gente? Por isso que ele quer o piloto. É que é o teu jeitinho também, Ai, né? Obrigada. Tô esperando o teu momento. Como é que é o nome do cara? Craque Neto. Craque Neto da Fórmula 1. Ai, Giovana, né? tu tem que entender que não é assim toda hora, entendeu? Tem que merecer muito, Tem que assim. merecer. Entendi. Tipo, Carlos Sainz Ai, não fez nada, né, gente, essa semana agora da apareceu num Por barco. que a gente começou a falar do Sainz? Vamos falar do Oli Berman. Tá bom, desculpa. O Oli, ele foi um pouquinho mais delicado falando nisso. Ele falou que bom, tava né? muito feliz de fazer parte dessa trajetória da Haas. Ai, e que de ele crescer como junto fã. com a equipe. E ele falou uma coisa muito legal. O Oli falou que, como fã, é muito legal ver o Hamilton tendo esse revival dele, pegando pódio, ganhando É que ele corrida. foi bem treinado, né, gente? E ele falou, como fã é muito legal. Mas como o piloto que quer pegar um assento da Ferrari, não é o ideal pra ele, né? Sim, e aí, tenho 21 anos, não tenho pressa, mais ou menos. Estarei nos meus melhores anos de piloto nos próximos anos. Exato. Ele Não dá pra desperdiçar muitas oportunidades. Aliás, na Fórmula 1 não dá pra desperdiçar nenhuma oportunidade. Não, foi isso que ele falou, olha, fico muito feliz de continuar na Haas pelos próximos tempos, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ficar esperando a Ferrari me ligar. E diga-se de passagem, a Ferrari renovou com o Leclerc por 1000 anos. E o Hamilton tá fazendo uma temporada excelente. E assim, eu acho que a única perspectiva de saída do Hamilton seria se essa temporada de agora fosse a catástrofe que foi a do ano passado. Exato. Sinceramente, ele fazendo essa temporada, mesmo que no final do ano ele não seja o campeão mundial, eu acho que tem muita chance da Ferrari manter o Hamilton no line-up pelo menos de mais 2 anos. Eu acho que é seguro da gente presumir que o Hamilton vai sair da Ferrari quando ele quiser. Não, acho que ele não vai ser saído da Ferrari, entende? Tomara, né? E veja, o Berman, ele tem toda a razão no sentido de que ele é jovem, ele é um bom piloto. Se ele receber oportunidades, ele tem que ser o piloto que deseja vencer um campeonato. Sim. Entende? Isso tem que começar primeiro dele. Tipo, eu acho perfeito, assim, eu não gostaria de ver ele parado em uma equipe simplesmente porque ele tá esperando. Vocês lembram a Kate Middleton? Ela recebeu o apelido... Katie. A Waity Katie, porque ela simplesmente namorava o príncipe e ela tava ali esperando um pedido, entendeu? E as pessoas começaram... Olha, falta pouco pra apelidar o Berman de Waity ali. Não vai rimar, mas vai fazer sentido. Mas pode ser a Waity Katie. Ai, daí tu acha que poderia? E aí a gente sabe que é o Oli Berman. Sim. Aí ele é britânico, né? Não, Ele ia mas- gostar, eu acho. Vai pegar referência, né? Ai, não, e deixa eu te falar, vocês viram o dump que o Jorge postou agora, tipo, da primeira metade da temporada, não sei o que é? Eu vi. Tu viu a foto que ele postou, tipo, com pessoas, assim, com colegas da Fórmula 1? Era aquela foto de Silverstone dos britânicos alinhadinhos, assim, na fan stage. Ai, Com divos, o público atrás. não me ative esse detalhe. Eu me ative. Pois é, diz muito, diz muito. Pois é. Dito isso, o ponto 4 era o choque de realidade que a Williams e a Aston Martin tomaram. Agora eu posso falar da Williams? Pode. Ai, muito obrigada. De nada. O próprio Carlos Sainz falou, né? Mas ele fala muito, né, gente? Perguntaram pra ele se ele tava decepcionado com o carro desse ano. E ele falou que, sim, né? Chato. Mas que era mais uma questão do carro do ano passado ter superado as expectativas que ele Isso, tinha. aham. E aí, então, ele esperava que pelo menos o carro desse ano fosse no mesmo nível do carro do ano passado. Aham. Não, que não fosse pior, sabe? Eu acho que a melhor parte do Carlos Sainz foi que ele deu essas declarações e depois ele saiu em férias e pouco foi avistado. Eu Sim, vi aquela imagens... coisa meio lay low, sabe? Isso, vi imagens dele no bar com aquela bermudinha azul dele que ele usa sempre. Pois é. E era isso aí, ele e a Rebeca. Eu acho que o Teto postou uma story dele andando de No bicicleta. pedal, não é. postou? É que eu tenho dificuldade de ver isso porque o Teto posta sempre os mesmos stories. Daí eu nunca sei se é tipo, é Meio que atual, mistura, assim, é na um timeline. TBT. Enfim, o Teto e o Valtteri Bottas. É que o Walter, ele é adepto dos cafés do pedal e do gin, né? Mas veja, não tá lá enchendo o saco de ninguém, né? Não, Não, tá tá falando, na olha, dele. é Cadillac, nananã. O Walter ele nunca mais postou uma receita de mingau, né? Impressionante. Saudades. Pois é. Agora, o Alex Albon tá lá, né, fazendo a missão diplomática da ONU dele. Pois é, né? Em contrapartida do Carlos Sainz, que tá meio sumido, meio fazendo as coisas de sempre. Mas é bom ele tá sumido, já falei.
O Alex, ele ficou... Eu não vou usar essa palavra que eu ia usar. Ele ficou imbuído, né, de fazer uma visita de 1 mês na África do Sul. Eu espero que ele esteja recebendo um bônus muito bom por isso. Mas, sabe, eu acho que sim. Eu chegarei lá na minha justificativa, porque ela vem diretamente do Team Talk, podcast da Williams, né? Tu viu que eles ficaram falando de dates e primeiros encontros e não sei o que? No último? Eu não vi o último ainda. Eu vi só um recorte e eu vi que eram eles falando de, primeiros encontros, nananã. Pelo que eu entendi, eles vão contar como foi o primeiro encontro deles, 2. Não assisti também. Deles dois, não romântico, não tive paciência, mas eu vi que tinha o like da Rebeca. Eu fiquei... Agora que tu falou, eu lembrei, e ele contou que o primeiro encontro dele com a Lily, o Alex, né, foi com o George junto. A gente contou essa história já no Bifest, tem um videozinho circulando pelas redes por aí, contando essa história. Mas... é que o Jorge, pelo amor de Deus, ele era o jurado, né? Sim, ele foi o jurado de uma competição culinária no primeiro encontro dos dois, né? Ai, meu Deus. É uma grande história. No Team Talk, que o Alex e o Logan Sargent convidaram o Oscar Piastri pra participar. O Logan, novo noivo do pedaço, né? Ele é muito amigo do Oscar, né? Eles são besties. Exato. Isso era na época que o Logan era piloto da Williams. Contexto. Sim. O Logan estava no podcast da Williams. Ele brotou lá do nada. Exatamente. E, aliás, top 5 Hall da Fama dos Team Talks, né? O episódio que o Oscar foi. Sim. É um episódio muito bom. E aí, nesse episódio, eles fecham a conversa, dando tchau pra todo mundo, né? Obrigada por ouvir. Sim. E aí, eles desejam ao Oscar, olha, tomara que tu seja pago como um dia de mídia aqui hoje. E o Oscar falou, não vou ser pago nada pra estar fazendo isso daqui. Isso aí, tem que falar mesmo. Que as pessoas acham que as pessoas trabalham de graça. O Oscar, ele foi na amizade pelo Logan e pelo Alex, vou considerar também, né? Vamos considerar. Mas isso também revelou o quanto que eles têm esses dias de mídia que eles ganham em bônus no contrato, né? Mas eu acho certo. Então, assim, que seja pelo menos pro Alex ganhar 30 dias de mídia, sabe? Não, pro Alex poder fazer o quê? O pé de meia dele e da Lily. Sim. O casamento, pagar o casamento. Pagar o casamento, gente. Porque a Lily, ela tem um bom gosto muito grande. Seria uma pena ela não ter os recursos, né? Não. E bom gosto custa caro. É, isso aí. Mau gosto às vezes também. Mal mas posso esperar para ver essa festa com os meus olhinhos. Bom, aí tudo bem, né? Em paralelo a isso, o Stefano não tirou férias das declarações infelizes. Falando na África do Sul, uma das várias declarações do Stefano foi que as negociações pra ter um GP da África do Sul de novo, né? Porque tinha no passado. Isso. Que as negociações estão indo muito bem, estão ótimas. Não sei o quanto que a Williams e a Fórmula 1 estão coordenadas. Deve estar tudo coordenado pra fazer essa viagem aí, provavelmente, né? Mas o Stefano, o Alex vai terminar o último dia de viagem, vai ser breaking. É a fuça do Alex falando, África de volta. Vai ser tipo isso, eu tô achando também. Eu também tô achando. E olha que ano que vem a gente já tem Turquia e Portugal voltando, né? Perfeito. Que são 2 bons GPs também. Isso se a gente considerar que a Malásia também voltou já esse ano já. E eu preciso falar também que quando a gente postou o vídeo da Malásia, a gente recebeu alguns comentários fazendo não sei se é uma piada ou se é uma realidade também, que talvez ano que vem a Malásia esteja de novo. E eu vi, tipo, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu pensei, tipo, porque essa guerra não termina esse ano. Eu fiquei, que horror, gente. E já vai numa visão geopolítica da Fórmula 1, ignorante, não entendendo o comentário. Mas eles falaram que vai ser só esse ano, como assim? E aí a pessoa falou, essa guerra aí não termina. Ai, gente, que horror, né? Pelo amor de Deus. Não, vamos torcer que a guerra termine e se resolva. Vamos torcer e que a paz mundial. Volte. Isso, nós e o Papa. Isso. Cadê a Petronas pra trazer o GP da Malásia? Fazer o aporte, né? Pois é. Que sei o que precisa do aporte. Exatamente. Aí, só que vejam como são as coisas. O ponto era o seguinte, a Williams e a Aston tomaram um choque de realidade. Total. Não te vi falando da pedrinha preciosa Aston Martin ainda. Mas pode saber que eu não tenho problema de falar da Aston Martin. É que eu só quis começar pela Williams, assim, fazer uma narrativa. Tu sabia que eles vão trocar o motor agora? Já trocaram o motor. Eles fizeram um dia de testes, de filmagens. Isso, mas esse que é o Paranauê. Participou. Porque o que aconteceu? Eles fizeram uma grande série de upgrades agora pra Hungria. Foram 16 ou 18? Foi um número grande, tipo assim. E deu muito certo. Desinformação e bom humor, você vê aqui. Eu acho que foi 16. Eu acho que foi 16 também. Tá, enfim, as atualizações da Aston na Hungria deram super certo. E agora eles têm mais vagas pra chegar. Agora já estamos disputando o P15. E essas próximas estão pensando em chegar na zona de pontuação. Bom? Sim. E aí o que vai acontecer? Na última corrida agora, eles trouxeram todo esse pack. E na próxima corrida, que vai ser a primeira corrida depois do Summer Break, que é na Holanda, eles vão trazer uma atualização de motor. Isso, e essa atualização, a Honda informou que já foi testado num dia de filming, que eles chamam. É que eles não podem falar que foi testada, né? Eles têm que falar foi utilizada. Que o carro que
foi usado no dia de filmagem, já tinha o novo motor. Isso, dia de filmagem é aquele pique da pré-temporada, que eles sempre fazem mais 2, 3 dias de filmagem, que eles ficam andando com o carro na pista. Porque o que acontece... Igual os filhos da puta, entendeu? Pra poder andar bastante. O que acontece? A Fórmula 1, eles têm essa coisa de dia de filmagem, porque é super controlado o quanto que eles conseguem correr com os carros fora dos eventos oficiais, né? Isso. Cada equipe de Fórmula 1 pode ter 2 dias de filmagem no ano, e eles são super controlados quanto à quilometragem que pode ser feita. Os pneus que são usados, eles são pneus que não são da especificação que a Pirelli leva no fim de semana. Perfeito. Justamente para eles não conseguirem chegar a muitas conclusões quanto à performance naqueles dias. Pra de fato ser um dia que eles conseguem ter vários takes do carro andando, dos pilotos, né? É isso aí. E as equipes aproveitam pra dar uma andadinha. Por exemplo, a Ferrari levou os 2 pilotos pro Madrid, né? Aquilo também foi um dia de filmagem, mas eu aposto que pra eles foi muito bom também Pra conhecer o circuito de pista, né, gente? Óbvio. Enfim. Mas o que acontece? A Aston Martin fez esse dia de filmagem e a Honda fez questão de já colocar o novo motor que vai chegar pra Zandvoort, porta fechada das fábricas, agora ninguém pode encostar no carro, mas esse motor já deu uma rodada ali na Hungria depois do GP. Perfeito. E o ponto 5, que a gente nem vai se alongar muito, é uma análise que eles fazem sobre a Cadillac, sobre o fato deles quase terem marcado pontos em Mônaco, em Mônaco, né? Porque aí depois teve a função das penalidades e tal, e não rolou. Mas enfim, eles fazem uma análise mais técnica e tal a respeito disso. Enfim, medalha de participação pra Cadillac, ponto de participação, né? Agora, finalmente nós vamos falar disso. Olha só. Chegou na nossa pausa pra externalidades? Graças a Deus, porque se tem alguém que não sumiu, não desapareceu, não deixou de dar notícias, Lando Norris. E eu sabia que ele ia entregar tudo, porque o Lando, ele foi o último race winner. E a gente sabe o que acontece na cabeça do Lando quando ele vence, sabe? Eu tava assim, eu tinha certeza que ele ia entregar, porque eu conheço o Lando, tá? Eu sabia que ele ia estar com essa vivacidade, entendeu? Com essa segurança. Ele ia estar com um mood nas alturas, né? Perfeito. Então, assim, toda semana, na verdade, todo dia, né, no Bifest, a Lu faz uma ronda. Sim. Porque a gente tem os nossos vídeos de atualização, né, do que tá acontecendo, né, na vida dos pilotos. E por mais que a gente sempre esteja dentro dos assuntos e batendo papo e conversando, tipo, obviamente a gente se sente no dever de dar uma olhada. Que todos os pilotos postam. Algumas WAGs contribuem bastante pra isso também. Então a gente tem um sistema de dar uma olhada em tudo todos os dias pra não deixar passar nada. E a gente sabia que dando uma semana do começo do Summer Break, a gente queria fazer um vídeo de atualizações, porque a gente presumiu que ia ter algumas atualizações, né? E também pra não fazer um vídeo de cada coisa. Tipo, reunir ali, exato, melhora o tempo de vocês, otimiza o nosso conteúdo também, né? Enfim. E geralmente o que acontece? Checo Pérez foi jogar golfe, aí a gente tem um story dele jogando golfe. Isso. Acontece, tipo assim, aí George Russell tava no barco, tem tipo 2 fotos dele no barco. E uma no jet ski. Chegou assim, primeira noite do Lando em Ibiza. Tinha o quê? Uns 30 vídeos? Sim. Dele com, tipo, 5 DJs diferentes. Não, festejando com os 15 de se abraçar celebridades. assim, dando pulinho, entendeu? Fazendo shot com o DJ. Aí ele se abraçava no Martin Garrix. Na ex do David Guetta. Sim, sim. Que estava de convidada do David Guetta. Sim, isso que é um relacionamento saudável, né, gente? Coisa bem boa, né, gente? Pois é. Mas, e veja, o Lando não tá fazendo nada de errado. Com certeza não. Pelo menos até onde eu vi. Tá lá aproveitando a festa, curtindo. Ele é um jovem rico se divertindo. Campeão mundial de Fórmula 1. Se eu fosse um homem europeu jovem rico, eu também estaria me divertindo nessa semana, entendeu? Entendi. Entendeu? Tu não estaria? Eu entendi. Eu estaria, mas é que eu estaria numa vibe mais outros pilotos do grid. Entendi. Eu confesso que também talvez preferiria. Pois é. Por exemplo, está sabendo do que o nosso H2O Meninas Sereias postou hoje? Não, tô sabendo do que ele postou hoje. Em rara aparição... Atenção pra manchete da Caras. Em rara aparição sem camisa, Oscar Piastri aparece boiando em férias da Fórmula 1. Tá, mas ele já tinha aparecido boiando, ele boiou de novo? Não, por isso que eu falei hoje. Em rara aparição nas férias, Oscar Piastri posta dump jogando golfe. Ele tá com saudades do Lando. Tu não viu esse dump? Eu não vi o dump do golfe. Para, eu posso te mostrar. Pode. O Oscar famosamente não joga golfe. Ele fez um dump jogando. Isso é saudade do Lando. Porque ele já falou várias vezes em fanstage, em coisa... o Bifest repostou a quem interessar, posse. Que ele nunca tinha jogado golfe, então ele achava que tava meio atrasado pra começar, entendeu? Que ele não ia estar no nível dos outros. Olha aqui. Olha a tacada. Gente, eu não entendo nada. Que o Kimi deitado aqui, ele... Os reposts do Bifest estão especiais hoje. Desculpa. Tinha essa música.
Aí vamos botar direito autorais no nosso vídeo, Luísa. Para. O cinema dessa foto. Parece o Troy Bolton. A different kind of driving. Sim, porque driver é o taco do golfe. Olha isso. Olha, Giovanna, olha aqui. Tem um blur de movimento na tacada. Ele deu tudo de si. É que eu não jogo golfe, né, gente? Então eu não sei. Ai, coitado, olha. Aí ele tentou... Isso é saudade do Lando. Eu achei que as cores dessas fotos estão meio Troy Bolton, olha sabe? Aqui. Meio Bad on It do High School Musical. Tu acha meio Troy Bolton? Ai, tu acha meio Bad on It? Sim, porque eu acho... I wanna make it right, that is the way. É tipo isso. Mas tu não acha que pode ser meio a Sharpay querendo aulas com o Troy Bolton? Mas ele teria que ter o Lando junto. Isso, que daí o Lando seria o Troy Bolton e o Oscar a Sharpay. Tudo. Ai, imagina as bolinhas de golfe mesmo de rosa com o E o Carlos Sainz... Seria laranja papai a bolinha de golfe. O Carlos Sainz que tá socado lá no barco. Não poderia vir aqui dar uma ajuda? Ai, mas é porque ele e o Oski, né, eles estão com relação estremecida. Mas eles não têm um imã que une eles? Não seria a hora de fazer esse imã pro bem? Pois é, né, se o Carlos Sainz tá tão desocupado assim. Mas olha... Tá, então tu amou. Eu amei, especialmente porque o Oski, ele tá superando o seu medo de jogar golfe, né? Ai, eu adorei. Adorei. Eu acho que ele também tá trabalhando pra fazer parte do fundão lá, daquela turma que a gente sugeriu pra ele. Sim, porque Alex aí todo mundo vai jogar Carlos golfe. Sainz, Lando Norris, esse pessoal todo joga. E ele também pode estar aprendendo com a escola Kimi Antonelli de agradar o chefe, porque deve estar fazendo falta também. O Zac, ele né? jogar golfe com o Zac. Sim, pode ser isso. Zac, Bom, Efron, Brown, tá tudo conectado. ai, que ódio, malhação. Ó, mas, enfim, é que eu sabia que tu ia amar isso. Amei. Mas... Não tinha visto mesmo. Veja, o Lando... Bom, eu não sei, ó, se dirigir ajuda a relaxar, daí eu não sei nada disso, mas o Lando deu declarações também falando que ele tá se considerando um piloto bem melhor do que no ano passado, que foi o ano que ele foi campeão, né? É que eu acho que ele tá mais relax. É porque eu acho ele que ganhou a corrida. Ele falou isso depois de ganhar a corrida. Sim, ele saiu um pouco de dentro da cabeça dele próprio e agora Isso. ele tá só curtindo as vibes, sabe? Isso. A primeira vez nesse ano que ele entrou numa sala de coletiva de imprensa e era ele, o George e o Kimi, e as perguntas de rivalidade foram todas pro George e pro Kimi, ele entendeu que essa ia ser uma temporada diferenciada pra ele, sabe? Perfeito. E ele falou que ele tá muito otimista, não sei o quê. E dito isso, a McLaren, ela traz um grande pacote de atualizações pra Zandvoort, que é a primeira corrida na volta do Summer Break, e pra Monza, que é a corrida seguinte, né? E não... Tá pique Aston Martin isso daí. Sim, e não Detalhe só o que a Lando McLaren falou conseguiu isso. atualizar outras vezes antes também. Perfeito. Não só o Lando falou isso, como o Stella reforçou isso. E a McLaren veio de uma atualização muito forte, que eu acredito que tenha chegado pra ficar. E aí agora, a confiabilidade da Mercedes, esse problema de reta da Ferrari, eles vão ter que correr atrás, porque nesses espaços a McLaren vai conseguir crescer na segunda metade do campeonato. Nós, fãs que gostamos de ver corrida na pista, Stefano Domenicali, agradecemos. A minha única ressalva pra isso seria sobre a diferença de performance que a gente viu entre Lando e Oscar na última corrida. Sim. Porque eu ainda achei que o Oscar não teve esse ganho de performance que o Lando teve, especialmente depois do primeiro pit stop, que ele trocou pra pneu duro, se não me engano, que ele também não conseguiu encontrar ritmo naquele pneu. E essa questão, o teu queridinho protegido André Stella já explicou também que, na opinião dele, tem alguma coisa no motor idêntico do Oscar que parece o que tá acontecendo pro Jorge e pro Kimi. Que é um problema de software que a Mercedes demorou 15 anos pra avisar e aparentemente vai mais alguns meses pra eles descobrirem o que deu de errado no Canadá pro George também, né? Já ouviu isso aí também, né? Já ouvi. Mas enfim, dito isso, um dos carros da McLaren apresenta um grande potencial. E a equipe, no geral, otimista, né? Exatamente, e tudo que a McLaren tá otimista, eu acho que a gente não pode dizer o mesmo sobre a Red Bull, né? Perfeito. Eu não sei se é um pouco da política deles de não comunicar o otimismo e o pessimismo. É que eles têm essa competitividade super intensa, né? Pois é. Eles meio que parece que eles não querem ser vistos numa fase ruim. Perfeito. Então eles estão querendo passar meio baixo, assim, sabe? Perfeito. Eles próprios falaram recentemente, eu vi umas aspas, acho que foi do Lohan Mekies, falando que pra eles progresso não é o suficiente. Mas progresso é como você chegar lá, né? Mas enfim. Fica aí a sugestão, Fica né? aí momentos de reflexão. E eu acho que eles têm essa coisa de ter a base sempre muito forte. Sabe, construir a base. Porque a nossa base, isso. E eu acho que agora eles estão passando por um momento em que eles estão com problemas na base.
Tem muitos funcionários da Red Bull que estão ameaçando saída, inclusive... vários já anunciaram e não só ameaçaram, né? Exato, inclusive o pessoal tava empacotando as garagens lá na Hungria quando saiu o anúncio de que o cara que cuida da Academia Júnior da Mercedes estava saindo, e ele logo em seguida anunciaram que ele foi contratado pra Red Bull pra ter aquele posto que era do Helmut Marko antes, né? Sim, veja, e o Helmut anunciou a aposentadoria no final do ano passado, agora ele tá lá bebendo mate na cafeteria dele na Áustria, né? Não ironicamente. Não ironicamente, né, gente? Mas eu tenho aqui, o nome do cara é o Gwen Legru, não sei se é assim que fala o nome dele. Muitas homenagens da Mercedes, o Jorge postou, o Kimi postou. Mas é atribuído a ele, inclusive, ter descoberto o Kimi, o George, enfim. Perfeito. E a Red Bull foi atrás dessa figura. E a Red Bull, que é... Veja, todo mundo na Fórmula 1 e no esporte no geral vive de descobrir os novos talentos, né? É isso aí. É assim que todo o esporte se renova. Uhum. Mas... Enfim, a Red Bull tem essa coisa de trazer o jovem e não sei o quê, entender o espírito da Red Bull, sabe? E aí o Liam não foi a promessa, o Yuki não foi, o Isaac não foi, de repente o Arvid pode ser, o Tsolov. É isso aí. Não tem a próxima figura ainda, concorda? Como teve o Max. Eu acho que a Red Bull tá nessa busca incansável pelo próximo Max. Isso envolve várias coisas, inclusive, na minha opinião, não dá espaço pra quem tá surgindo respirar um pouco, sabe? Perfeito. Porque eu entendo que, nesse momento, a Red Bull não tem um problema tão grande de pilotos, especialmente se a gente for considerar como o Arvid e o Liam estão indo bem nessa temporada, o Isaac tá indo bem, eles têm o nome do Tsolov, que tá indo super bem também na Fórmula 2. Eu acho que não é necessariamente um problema de pilotos que eles têm agora. Eu acho que é um problema de carro que eles estão tendo que resolver nesse momento, e tem muita gente pulando do barco, porque vai saber como é que tá a estrutura interna dessa equipe, sabe? Perfeito. Então, eu acho que uma coisa meio que puxa a outra, e eles estão nessa maré meio ruim, então parece que tudo tá um pouco pior, sabe? Sim. E eu acho que isso vem também de uma cultura de sempre culpar o piloto por coisas que não são necessariamente culpa do piloto. E a gente pode falar isso sobre a Academia Júnior da Red Bull, mas a gente pode falar isso sobre o Checo Pérez, sabe? Claro. E o Checo, o Torto tinha impresso aquilo lá, o Checo avisou que o carro tá ferrado, sabe? Sim. Quantos anos antes do Checo ir embora, que agora inclusive voltou, mas eu acho que várias coisas assim se refletem na situação que a Red Bull tá agora. Mas falando em pilotos da Red Bull que podem ou não sair de onde eles estão, o Max Verstappen tava de férias, encontrou o Toto Wolff ali, né, no meio do oceano, né? Ai, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, o maior bode da minha vida é o Max encontrar o Toto nas férias e 1 milhão de especulações, e 1 milhão de vídeos, e 1 milhão de coisas. Tipo, toda vez eles encontram. Ano Nada passado, acontece. Eu lembro que a gente tava em São Paulo pra WEC. Nossa. E aí deu função, ai, porque estavam lá no iate do Toto Wolff, não sei o que, não deu em nada. Eles só, tipo, se dão bem fora do grid, qual a tua sabe? opinião sobre isso? Ai, o que tu acha? Eu acho que nós, que somos figuras que sempre pedem por mais relacionamentos interpessoais entre as pessoas dali. Tipo, a gente imagina que tudo fulano e fulano serem amigos. Imagina que tudo fulano e fulano se darem bem fora da pista. E assim, a gente tem que só achar isso bom e meio que seguir um pouco, sabe? E tem alguns detalhes que a gente não pode esquecer, sabe, gente? Veja, tem pilotos que a gente não faz ideia do que estejam fazendo nas férias. Isso só quer dizer que eles não se permitiram fotografar, sabe? Então, assim, sempre que imagens aparecem dos pilotos, significa que eles se permitiram fotografar, de alguma forma. Eu acho que sabe? É uma coisa muito importante da gente pontuar também, que quando a imagem de paparazzi é numa resolução muito boa, a gente vê que não As poses estão muito bonitas, todo mundo um pouco meio olhando pra câmera, assim, todo mundo meio sorridente. Tu vê que não foi um zoom tão grande assim que precisaram dar pra tirar a foto. Isso aí é uma prática muito comum de PR, de agência de comunicação, de contratar, né, encomendar foto de paparazzi. Imagens autorizadas. Exatamente. E veja, outras imagens que a gente já comentou no episódio antes do Summer Break começar, já começaram a rodar. De figuras que procuraram contar e mostrar coisas da sua vida. Perfeito. Pra poder viver um Summer Break em paz. É isso aí. Isso aí. A gente não precisa ficar prevendo outras coisas. Só dá uma olhadinha nisso. Vamos pra interatividade? Vamos, porque a gente conversou um monte com vocês na caixinha e a gente ficou, não, vamos trazer uma caixinha aqui pra nossa interatividade. A Lari participa muito do Bi. Me digam, por favor, que vocês viram o Oscar agradecendo as mensagens de aniversário. Com certeza a gente viu. Luísa, só me diz uma coisa. O Oscar, ele faz aniversário na mesma semana que tu faz. Sim. Então, qual era o aniversário que ele tava agradecendo? De ter se livrado do Flá.
Calma que ele demorou um pouquinho mais pra se livrar do Flá, né? O aniversário do tweet icônico do Oscar Piastri. Que ele teve que o quê, gente? Vir a público explicar uma coisa que era óbvia. Pessoal, não tem como me anunciarem na equipe Alpine, sendo que não assinei nada. Exatamente. Eu acho icônico o Oscar ter feito isso via Twitter. Porque pensa hoje no Oscar, entendeu? não tem, assim, quase que parece outro mundo isso. Mas o Oscar, ele tem um histórico muito legal no Twitter, se a gente for analisar, assim, os anos de Fórmula 3, Fórmula 2. Eu acho que, sempre que ele mostra esse Oscar de antigamente no Twitter, eu fico muito feliz, sabe? Sim. Mas o que acontece? O Oscar, ele era da Academia Júnior da Alpine, era da Renault, né? Virou Alpine. Sim. E aí, o que aconteceu? Tava num aposenta do Fernando Alonso, quando ele dirigia pela Alpine. Sim. E no contrato do Oscar, de Academia Júnior, tinha uma função assim, olha, se abrir um assento, se rolar alguma coisa, a gente vai poder passar o Oscar pra um assento de Fórmula 1 em 2023. Foi isso que tinha no contrato do Oscar. Sim. Inclusive, o plano original seria colocar ele primeiro na Williams e depois, no ano seguinte, ir pra Alpine. Tinha toda uma função assim. Tá. E o que aconteceu? O pessoal que gerencia o Oscar lá, Marco Webber e companhia, chegaram lá e avisaram, olha, o Oscar, ele não vai dirigir pela Alpine, a gente tá negociando em outros lugares, isso não vai rolar. A Alpine... Sim, ele já tava negociando com a McLaren, né? Exatamente, só que o que aconteceu? Sebastian Vettel anunciou que ia se aposentar da Fórmula 1. Sim. Depois disso, Fernando Alonso anunciou que tava indo pra Aston Martin, que era onde tava o Sebastian Vettel. Perfeito. A Alpine ficou com calça curta, e aí eles pensaram assim, não, pera, no contrato do Oscar tem que se tal coisa acontecer, a gente vai poder passar ele pro assento principal da Fórmula 1. Vamos anunciar o menino. Mesmo que os empresários do Oscar já tivessem avisado que eles não iam fazer isso, a Alpine foi lá e, gente, o Oscar é nosso. O Oscar é nosso pro ano que vem, olha nosso tudo. Menino precioso. A Fórmula 1 deu o breaking. Sim, mas a Alpine, gente, pelo amor de Deus. E aí o Oscar teve que ir lá e desmentir, porque essa altura ele tava todo assinado lá com o Zac Brown. Tava tudo certo. Ele já tinha confiado no projeto do foguete. Aí o Otmar foi lá. Nossa, quem lembra do Otmar? O Otmar, divo, tá? Eu adoro as selfies que ele posta no Instagram, você viu? São selfies ótimas. Mas ele foi lá e processaram, né? Teve ali todo um negócio com a McLaren e tudo mais. E a McLaren tinha razão, porque a Alpine meio que o contrato deles não prendia o Oscar da forma como eles achavam que prendia. E mesmo assim, enfim, o Oscar já tinha avisado, mas eles ignoraram isso. E aí o Oscar teve que vir a público no Twitter pra avisar que ele não ia dirigir pela Alpine. E qual é a lição que fica disso? O combinado não sai caro. É isso aí. Gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui, por terem assistido até aqui. É um prazer estar na companhia de vocês. O Bifest rola todas as terças-feiras ao meio-dia no YouTube e no Spotify. E nós estamos com vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as outras redes sociais. Nós somos o @BifestPodcast em todas elas. Eu imagino que a gente esteja entre a bolha, a gente nem pediu pra se inscrever no canal, curtir o vídeo, avaliar o episódio. Então, por favor, se você ainda tá nos ouvindo até esse minuto, considere fazer isso. A gente se vê por aí. Um beijo! Tchau!